o texto bíblico que lemos no início do nosso culto retrata sobre acerca da diversidade dos dons espirituais e também sobre a unidade dos membros do corpo. Ele foca na primeira parte sobre os dons espirituais e quando ele fala da unidade dos membros do corpo, ele dá uma pincelada também nos dons de caráter ministeriais. Nós precisamos entender que nós congregamos em uma igreja, e aliás eu sempre faço questão de mencionar aqui, principalmente em todos os cultos, mas principalmente nos cultos de ensino, que nós professamos uma fé cristã, bíblica e pentecostal. Porque às vezes as pessoas podem, de maneira inadvertida, estranhar alguma coisa. Esse púlpito aqui é um púlpito que prega a fé cristã na confissão pentecostal. Aqueles que creem no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas estranhas e na continuidade dos dons. Quem entende assim pode dizer amém? Amém. Nós temos hoje a nossa Assembleia de Deus, cresceu muito, é a maior denominação do Brasil e talvez do mundo, não é? E a gente costuma dizer assim, as Assembleias de Deus, porque tem muitas Assembleias de Deus, e nem todas elas seguem mais, infelizmente, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então nós temos igrejas, Assembleias de Deus, que se você vai participar de um culto, você até estranha, não é? Eu aqui não estou pichando os irmãos de fé reformada, mas a fé deles é essa, a nossa é pentecostal, não é? Não estou dizendo que eles estão errados. Aquilo que eles aprenderam, eles dão continuidade. E nós damos continuidade àquilo que nós aprendemos e experimentamos. Será que tem alguém que experimentou? O pastor Elias Torralvo, em uma das suas ministrações, ele diz o seguinte, que o pentecostal que não tem experiência, ele é fake. Porque não existe pentecostalismo sem experiência, não é? Todos nós conhecemos a palavra, não importa se somos reformados, históricos, pentecostais. Agora, a diferença do Pentecoste é a experiência. Os discípulos viveram com Jesus 3 anos e meio, andaram com Jesus, comeram com Jesus, jejuaram com Jesus, oraram com Jesus, mas no dia de Pentecostes, Jesus disse para eles, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram. Cerca de 500 irmãos ouviram essa mensagem, mas infelizmente não tinha mais 500 no dia, só tinha 120, 380 desistiram, mas os 120 tiveram uma experiência. Você pode louvar ao Senhor porque Deus te deu uma experiência. Só pode falar de experiência quem viveu. Portanto, não tem como você ser pentecostal, agora, a menos que você ainda não teve, mas crê e está buscando, aí tudo bem. Mas não tem como você se dizer pentecostal se você não crê, não busca e não teve experiência. O apóstolo Paulo, ele dedica esse capítulo 12, que foi lido aqui pelo pastor Antônio Ferreira, não é, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais o quê? Não quero que sejais o quê? Aqui, irmãos, a gente fala às vezes ignorante num tom pejorativo. Sem conhecimento, sem saber o que está falando. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu quero que vocês saibam que isso existe de direito e de fato. Que vocês sejam pentecostais verdadeiros, não é? Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aí ele começa no versículo 4. Você pode ler o 4 comigo? Toda a igreja, 1, 2, 3. O 5. E o 6. O 7. Para o que for útil. O 8.
A palavra da ciência, 9. E a outro. E o 10. E a outro. E a outro. E a outro. E a outro. O 11. Repartindo particularmente a cada um como quer. Mete a mão desse irmão e diga assim: Deus dá para cada um do jeito que quer. Não adianta a gente ficar com inveja, não adianta a gente ficar com ciúme, não adianta a gente ficar perguntando por quê. A gente não tem esse negócio. Mas quem pode esse sujeito? Mal acabado. Mal acabado para mim. Mal acabado para você. Mas Deus sabe o que está fazendo. A diversidade dos dons, há diferentes tipos de dons, ministérios e formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Eles são concedidos pelo Espírito Santo, com o objetivo de edificar a igreja. Repita comigo: os dons são concedidos pelo Espírito Santo, com o objetivo de edificar a igreja. Dom não é para você se aparecer. Dom não é para mim ficar aparecendo na internet. Dom é para a edificação da igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios. E quando a gente vai falar aqui dos dons ministeriais, pode ser pastor, outro evangelista, outro apóstolo. Lembrando, isso é um culto de ensino. Quando a Bíblia fala do dom apostólico, não está falando do título. Nós entendemos que os apóstolos foram aqueles que viveram com Jesus, tiveram uma experiência com Ele. Depois dele vieram os pais da igreja. Não existe na igreja protestante, na igreja evangélica. Aliás, isso é uma novidade e isso me preocupa. Porque às vezes, por que fulano é chamado de pastor e daqui a pouco ele é consagrado apóstolo? Não tem consagração de apóstolo na Bíblia. A Bíblia fala do dom apostólico, quer dizer, ele é um pastor, ele é um presbítero que tem o dom de implantar igrejas. E por onde ele vai passando, ele vai implantando. Mas o título de apóstolo não tem, a não ser os apóstolos do Senhor Jesus. Quem entendeu pode dizer amém? Amém. Você entende por que essa discussão e muitas vezes interpretações diferentes? Porque na verdade, preste atenção no que eu quero lhe dizer. Eu também aqui não quero pichar ninguém. Estou falando da gente aqui. Alguém fala: por que o nosso pastor não se chama, por exemplo, bispo? Não é a nossa tradição, é pastor. Né? Por que ele não tem o título de apóstolo? Aquela igreja que abriu ontem, aquele irmão que abriu ontem, ele achou bonito. E ele falou assim: eu vou ser apóstolo, eu vou me consagrar apóstolo. Problema dele. Eu estou bem como pastor. Glórias ao Senhor. Deus pode me dar o dom de abrir igrejas, de implantar igrejas, mas eu sou pastor e com muita alegria, aleluia. Então eu estou dizendo para a igreja, para a gente entender, como Paulo falou assim, para a gente não ser ignorante quanto a isso. Porque hoje é o tempo da comparação. Mas fulano faz assim, Beltrano faz assim, deixa ele lá. A gente aqui é assim. Quem entendeu, glorifica o Senhor. E ele fala da diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E quando ele fala da diversidade dos ministérios, ele está querendo dizer exatamente o seguinte: ninguém é melhor do que ninguém. Não é? Eu estou aqui como pastor, eu sirvo como pastor presidente. Eu sirvo, os meus companheiros servem como presbíteros, como pastores. E os diáconos e cooperadores servem como diáconos e cooperadores. Nós temos uma hierarquia? Temos uma hierarquia, porque senão vira o quê? Bagunça. Temos uma hierarquia. Isso não quer dizer que eu vou chegar no céu e eu vou ter mais galardão, porque, irmão, é capaz que tem gente que ninguém conhece vai ter mais de galardão. E o Espírito que opera
em quem está pregando, em quem está cantando, tem que ser o mesmo Espírito que opera no diácono que está lá no estacionamento, tomando conta da portaria, e nos que estão na porta. O Espírito Santo é o mesmo. Agora, nós temos que ter hierarquia? Temos, porque a gente vive dentro de um conceito humano, e cada um faz a sua parte. Eu sirvo pastoreando, eu sirvo presidindo, outro serve na porta, outro serve cantando, outro serve pregando, outro serve tocando, outro serve varrendo a igreja, outro serve trocando a lâmpada, outro serve, aleluia, trocando a torneira. Mas todos somos servos do Senhor. O Espírito que em nós opera é o mesmo Espírito. Mas Paulo, quando escreveu, irmão, essa palavra, o que Paulo queria? Paulo estava, na verdade, incentivando a igreja a buscar os dons. A minha fala nessa noite aqui, a direção que o Espírito Santo me dá, é que uma igreja pentecostal, ela não pode se acostumar a viver do passado. Não é? A nossa igreja, graças a Deus, nós temos muitos anciãos aqui. E alguns deles quase centenários, né, pastor Ulisses? E a gente está orando para ficar. Glória a Deus. O Senhor aceita, né? Ele falou assim: se Jesus quiser, a gente fica. Ele aceita. Glória a Deus. Então, meus irmãos, preste atenção. Quando eu estou dizendo isso, porque muitas das vezes nós falamos muito do que Jesus fazia. Dá a impressão então que o Espírito Santo mudou. O Espírito Santo é o mesmo problema que nós não estamos buscando. E alguns de nós estamos abafando o que já recebemos. Fogueira, meus irmãos, fogueira tem que ser abanada. Fogueira tem que ser incentivada. Com quem você anda? Perto de quem você está? Se você vive perto de geladeira, você vai ficar o quê? Gelado, irmão. Você quer se aquecer? Senta perto do fogo. Quer se aquecer? Senta perto do fogo. Aleluia. Aleluia. Busca. Pede. Eu disse que a nossa declaração de fé diz que nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Preste atenção. Com a evidência inicial. Diga inicial. Diga para esse irmão do lado: falar línguas é só o início. Tem que continuar crescendo. Tem que continuar buscando. E ele continua dizendo aqui, coisa interessante: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Diga comigo: para o que for útil. Diz para esse irmão do lado: tem que ter utilidade. Porque às vezes a pessoa pede um dom, irmão, mas não tem utilidade nenhuma. Não, mas eu falo língua mais que todo mundo. Mas tem que ter intérprete, irmão, senão só edifica você. Se é para a igreja, tem que ter intérprete. E a gente aqui não é radical, né? Porque, pastor, diz a Bíblia que só fala em 2 ou 3. A gente está tão acostumado aqui, fala mais de 2 ou 3, ninguém atrapalha ninguém. Agora, se você ficar num volume que vai tapar os outros, aí tem que ter intérprete. Aí fala, diminui o volume. E na sua casa você pode falar em línguas a noite inteira, o dia inteiro. Porque diz a Bíblia que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Então, ore em línguas, fale em línguas, não tem problema nenhum não. Mas quando a gente fala de corpo de igreja, tem que servir para o que for útil, para abençoar, para edificar a igreja. E ele diz assim: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para um pelo Espírito. Agora vamos ler todos juntos, versículo 8 em diante. Se você puder, nossa mídia colocar na tela. A partir do versículo 8, vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. Um minutinho, diga: palavra de sabedoria, palavra da ciência. São dois dons distintos, muito embora eles podem se completar.
Diga comigo, palavra da ciência. Entre nós acontece muito isso. Quando fala a palavra da ciência, é a palavra do conhecimento. Preste atenção. Não é da ciência como substantivo, da ciência que cuida das descobertas. Não, ciência do conhecimento, de saber. Por exemplo, um irmão está pregando aqui e de repente ele fala assim: o irmão aqui, isso. É a palavra da ciência, ou palavra do conhecimento. Diga comigo, revelação. Diga, pode vir através, diga, revelação. Visões e sonhos. Deus faz conhecer uma coisa que ninguém sabia, ou só sabia a própria pessoa. Quem entendeu pode dizer amém? Isso pode acontecer em público, se for para edificação de todos, sempre tem que ser para edificação. Ou se não for para edificação de todo mundo, deverá ser no particular. Deus me dá a palavra que não vai edificar ninguém, só vai edificar o pastorato. Então espera acabar o culto e vou e digo aquilo para ele. Mas quem disse para o irmão? Foi Deus que me revelou. E aí a forma que Deus revela, de pessoa para pessoa, isso muda. Tem gente que o Espírito Santo chega e sopra no ouvido. Tem gente que o Espírito Santo chega e acende uma luz na mente dele, ele tem uma revelação. Tem gente que tem um sonho, irmão, tive um sonho com você e ninguém sabia daquilo. Ele fala assim, isso é verdade. E quando Deus fala isso, irmão, normalmente é para edificar e para trazer a confirmação que é Ele que está falando. Não é simplesmente adivinhação por adivinhação. Eu vou dar um exemplo aqui. Só que aí, preste atenção. Lembra quando Jesus foi conversar com a mulher samaritana? Ele começou aquela conversa com ela. Mulher, me dá água para beber. Como é que você me pede água, sendo eu uma mulher samaritana? Você sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos e tal. E aí Jesus fala assim, mulher, vai buscar o teu marido. Ela fala assim, não tenho não. Fala assim, falaste a verdade, porque já tiveste 5. E o que você tem não é teu. Opa, esse é profeta. Aleluia. O dom da ciência revelou para Jesus, aleluia, que ela tinha 5 e o 6 que ela estava não era dela. Aí ela creu. Opa, vamos puxar a conversa. Vejo que és profeta. E por fim ela fala, vejo que tu és o Cristo, que tu és o Messias. E de catadora de água ela virou o quê? A missionária que evangelizou a sua terra de Samaria. Às vezes Deus tem uma mensagem para nós. Ele fala alguma coisa para a gente saber que é Ele. Agora preste atenção. O que é a palavra de sabedoria? A palavra de ciência revela o que está em oculto. E a palavra de sabedoria diz como é que você vai agir. São duas coisas diferentes. A palavra de ciência, Deus vem para confirmar, mostrando que está em oculto. Mas agora tem que ter um conselho. E esse conselho tem que ser bíblico. Através da palavra de sabedoria. O que você vai fazer? Quem entendeu, glorifica o Senhor. E aqui vai falar do dom de discernimento. Diga, discernimento. Irmão, esse é um dom difícil. Porque, vamos falar de coisas humanas e terrenas? Não dá ibope. Primeiro porque quem tem dom de discernimento, Deus mostra para ele antes. E você muitas vezes vai ver o que ninguém está vendo. E muitas vezes Deus mostra uma coisa para você, e aquilo que Deus está te mostrando, naquele momento está fora de cogitação. Aquilo só vai acontecer depois. E normalmente, dependendo da maneira que você falar, para quem você falar, você será mal interpretado. Quem já viu acontecer isso? Aí não, tem nada a ver, isso tem nada a ver. Depois, passa-se os meses, passa-se os anos, você, puxa vida, o irmão tinha razão, a irmã tinha razão, Deus tinha usado ele, Deus tinha usado ela. É um dom que não dá ibope, é um dom que muitas vezes a pessoa está falando um negócio e está todo mundo, que maravilha. E o Espírito Santo está falando assim, não é nada disso. Pergunta ao irmão lá, é fácil esse dom? Mas é um dom que tem que ter na igreja.
Vamos buscar. Ah, pastor, eu estou buscando o dom de profecia, que eu quero profetizar assim, diz o Senhor. Amém. É bom. Mas não tem só esse. Tem um dom de falar em línguas, tem um dom de interpretar, tem um dom de discernimento dos espíritos. E o dom de discernimento dos espíritos muitas vezes é complicado, porque você vai discernir uma coisa que ninguém está vendo. Por exemplo, quando Jesus disse para aquela mulher: disseste bem, você teve 5 maridos, o que você tem não é teu. Confirmou na hora. Esse homem é profeta. Mas tem hora que o que a pessoa está dizendo é bom de todo mundo ouvir. Vou dar um exemplo aqui. Quando Jesus perguntou assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem ser João Batista, outros Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus perguntou assim: mas vocês, o que vocês dizem? Pedro disse o quê? Tu és, igreja, escola dominical, tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse o que para ele? Não te revelou carne, nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Maravilha, a igreja pegou fogo, né? Eita glória, Pedrão é profeta. Mas daqui a pouco Jesus fala para ele assim: ô Pedro, os meus discípulos, eu vou ser. Os homens vão me pegar, vão me bater, eu vou apanhar, e por fim eu vou para a cruz. Ah, de jeito nenhum. Você tem exército aqui, ó. Nós estamos juntos contigo. O mesmo Cristo falou para ele assim: para trás de mim, Satanás. Aquela palavra era de Deus, essa outra era de Satanás. Diga comigo: discernimento. Você quer ver um outro caso? Atos 16. Quando a gente só ganhar tempo, não vamos ler. Atos 16, quando os discípulos estavam, os apóstolos estavam pregando naquela cidade. E aí aquela menina que tinha um espírito de, diga comigo, espírito de adivinhação. E os apóstolos pregando, e ela dizia assim: esses homens que vos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Eu pergunto, ela estava mentindo? Não. O diabo estava mentindo ali? Não, só que ele é o pai da mentira. O que ele queria? Ele queria enganar os apóstolos para que eles não fossem expulsos. Eu vou falar uma coisa gostosa deles ouvir. Eles não vão se encomendar com a gente vai ser até da igreja, vai sentar, vai cantar, vai tocar. Não, pastor, não. Deixa Jesus começar a operar para você ver o que acontece. E ele entrou no meio do povo e estava lá, irmão, com uma crentona assembleiana. Não sei, talvez não tinha carteirinha naquele tempo, né? Esses que vos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. O apóstolo falou para ela e falou assim: o nome de Jesus te repreenda. Em nome de Jesus, saia dela. Acabou a adivinhação. Diga comigo, discernimento. Diga de novo, discernimento. Diga comigo, nem todo elogio é de Deus. Tem que ter discernimento. Quem está entendendo o que Deus está falando? É preciso saber a fonte. A palavra era bonita, mas a fonte era duvidosa. A gente precisa ter cuidado com isso, não é? Então, ele dizia: a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Diga comigo, os dons de curar. Diga mais forte mais uma vez, os dons de curar. São vários. E a Bíblia não especifica quais. E a gente vai vendo ao longo dos dias, dos meses e dos anos da nossa fé cristã, que Deus age de maneira totalmente diferente de um para outro. A gente também não pode, porque Deus usou um irmão de um jeito, não, agora Deus vai ter que me usar daquele jeito, né? Às vezes chega um irmão aqui e tal, abençoado, um pregador, com uma toalhinha, e ele põe a toalhinha na cabeça da pessoa, a pessoa fica curada. Eu não estou criticando o irmão da toalhinha. Aí vamos todo mundo para a loja comprar a toalhinha. Não, irmão, Deus usa ele daquele jeito. E você do seu jeito. Teve dias que Jesus disse assim: seja curado. Teve dia que ele pôs a mão na cabeça. Teve dia que ele pôs a mão no olho. Teve dia que ele cuspiu no chão, fez lodo,
colocou no olho e falou assim: vai se lavar no tanque de Siloé. Cada dia ele fazia de um jeito, para provar que são os dons de curar. Quem está entendendo? Fala com o irmão do seu lado, peça aí, meu irmão. Jesus vai dar, estou pedindo para Jesus dar dons aqui. Dons de curar. Cada um é de um jeito. Aleluia! 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 Glórias ao Senhor. Tem gente que está pregando e Jesus está curando no meio. Ele não põe a mão nem nada. Sábado aconteceu isso. Acabei de receber agora há pouco, antes de vir para o culto aqui, a esposa do nosso pastor lá de São Sebastião, o pastor Tiago, ela estava no Elade, lá em Campos do Jordão. E o pastor André Bueno pregava no sábado à noite. E no meio da pregação, ele contava o testemunho de quando Deus deu a ele o dom de curar. E até a incredulidade que ele tinha. Mas Deus operou naquele dia. Enquanto ele pregava, a irmã Tati, esposa do pastor Tiago, ela estava com um tumor, um furúnculo aqui no seu ventre. E estourou na hora da mensagem. Quando ela foi no médico na segunda-feira, falou assim: esse aqui não precisa fazer mais nada, já estourou sozinho. Foi na hora da mensagem. Ele não desceu, não pôs toalhinha, não pôs a mão, não pôs nada. Pregando sobre a cura, a fé dela foi avivada, ela foi curada. Quem está entendendo aqui? Eu estou pedindo para Jesus fazer isso aqui em nosso meio. Para Deus dar para os nossos obreiros, dirigentes de congregações, pastores. Onde estiver cantando, Jesus vai curar. Outro estiver pregando, Jesus vai curar. Outro vai pôr a mão e Jesus vai curar. Outro vai dizer em nome de Jesus, receba saúde e Jesus vai curar. Quem crê, louva e adora o nome do Senhor. E vamos orar por isso. Aleluia! Diga comigo, e a outro? Operação de maravilha. Diga forte, operação de maravilha. Irmão, tem coisa que é maravilha mesmo. Por exemplo, uma perna crescer. Acontece ou não acontece? Acontece. Por que não acontece hoje? Porque a nossa fé não está avivada para isso. Porque nós não estamos buscando isso, porque nós não estamos pregando isso. Eu quero aqui em nome de Jesus Cristo conclamar os companheiros, pastores, evangelistas, presbíteros, pregadores itinerantes. Vamos ter fé não em nós mesmos, mas na palavra que nós pregamos, no Cristo que nós pregamos. A igreja não mudou, o Espírito Santo não mudou, ele ainda está na terra, está na vida da igreja. Diz para esse irmão: o Espírito Santo habita em você. Enquanto eu prego essa mensagem, Jesus está curando. Eu estou falando aqui pela fé em Jesus Cristo. Eu quero falar agora a você que está na sua casa, participando desse culto. Em nome de Jesus, receba a cura pelo poder do nome de Jesus Cristo. Tumores sejam repreendidos, infecções sejam repreendidas, todo tipo de enfermidade, porque há poder no nome de Jesus. Diga comigo, e a outro? A profecia. Glórias ao Senhor. E a outro? O dom de discernir os espíritos. Discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando a pessoa falar que é de Deus, sem ser de Deus, o que tem discernimento tem autoridade para ir lá e falar assim: cala-te. Porque Deus dá discernimento para isso. Mas tem que ter discernimento de Deus. Aleluia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. Diga comigo, e a outro? A variedade de línguas. Ah, por que o irmão fala daquele jeito? Não se mete nisso não. Fala você. Do teu jeito e deixa ele do jeito dele. Ah, mas ele está falando o que? Inglês, japonês, irmão? Língua estranha é língua estranha, irmão. Pode acontecer, preste atenção. No dia de Pentecostes, a Bíblia fala de línguas estranhas, mas ali, naquele caso ali, eles falavam línguas dos turistas que estavam em Jerusalém. Porque diz a Bíblia que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Mas quando a Bíblia fala língua de anjo, quem é que entende língua de anjo?
Um irmão pode ser usado pelo Espírito Santo falar japonês, inglês, alemão, e ele nunca foi na escola. Outro fala um idioma da África, e não tem como você se meter. Peça discernimento a Deus. Agora Deus fala o seguinte: se for para a edificação da igreja, você pode ver aqui, diga comigo, variedade de línguas. Coisa interessante. Repita, variedade de língua. Aí na sequência, e a outro, o que? A interpretação da língua. Se é para você, fala à vontade. Se é para a igreja, tem que ter interpretação. E aqui eu quero dar um ensino para a igreja. Acontece no nosso tempo, às vezes, Deus usa alguém em profecia aqui em línguas, não é? Algum irmão teve a interpretação, algum irmão, Deus, o Espírito Santo deu a interpretação, ninguém fala nada. Aí quando acaba o culto, ele fala: meu pastor queria falar para o senhor. O que foi, meu irmão? O que foi, minha irmã? Sabe o que foi que o senhor falou? E a mensagem era para a igreja, meu irmão. Se a mensagem era para a igreja, uma mensagem boa, tinha que ser feito o quê? Na hora. Às vezes Deus faz, o Espírito Santo faz que haja a interpretação simultânea. E pode ser que a pessoa entregue a profecia toda, o outro vai tendo a interpretação, e quando termina, Deus me deu a interpretação. Diga para a igreja. Isso é bíblico. O que não pode é 4, 5 falar de uma vez só e ninguém entender nada. É um de cada vez. Deus pode dar. Agora, você esperar acabar o culto. Sabe aquela palavra que Deus, mas era para a igreja toda tinha que ouvir. Não é? Então, muitas das vezes falta esse discernimento e esse aprendizado. É o que a gente está fazendo aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. E a outro, o dom de maravilha, profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. E o 11, todos juntos, 1, 2, 3. Quando ele termina a parte que nós lemos, não é? A primeira parte até o versículo 11, depois há uma continuidade. Na primeira ele fala sobre a diferença dos dons, os ministérios e as formas de atuação. Mas Deus é o mesmo que opera e efetua tudo em todos. Esses dons são concedidos pelo Espírito Santo com o objetivo de edificar a igreja. Agora, quando ele vai para o versículo 12 até o 27... que ele fala sobre o corpo de Cristo, Paulo usa a analogia do corpo humano para explicar a igreja. Assim como o corpo é um, mas tem muitos membros, a igreja é uma unidade, embora formada por muitas pessoas diferentes. Nós somos um corpo, irmão. Aonde eu vou, vai o meu corpo todo. Meu pé não é melhor que a minha cabeça, nem o meu olho é melhor do que os meus ouvidos, não é? Mas isso faz parte do corpo. Ele está dizendo exatamente que a igreja é um corpo. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós nos completamos. É necessário que haja essa unidade de atuação, esse entendimento de atuação. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo espírito. O 14, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. 15. 16. 17. Se todo fosse ouvido, o 18. 19. O 20. Continue. Nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de ti. 22. Antes,
são necessários. Um pouquinho aqui só antes de ir para o 23. Os que parecem ser os mais fracos são necessários. Você quer ver? Um dedo que parece que não quer dizer nada. O dedo mindinho do pé. Tu perde o equilíbrio. Mas já viu alguém assim, ai, hoje é aniversário do meu dedo mindinho, né? Vou comprar um presente para o meu dedo mindinho. Mas pisa nele para ver. O corpo todo sente. Vamos em frente, 23. 23. E os que reputamos. Leia de novo o 23. Muitas vezes é o que a gente esconde, é o que a gente tem todo cuidado, não é? Então a gente finda honrando muito mais. Vamos em frente? 24, né? 24. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas assim Deus formou o corpo, dando muito mais honra a quem tinha falta dela. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente olha para a pessoa, uma das primeiras coisas que a gente vê é o olho, não é? O olho, né? Poxa, os olhos são bonitos, né? Ninguém precisa elogiar o seu olho, porque todo mundo vê. Porém, ele já tem uma honra naturalmente. Está na frente, está na cara. O olho, o cabelo, não é? Mas tem outros que ficam escondidos. E a gente protege muito mais. Eu acho que vocês estão entendendo, amém? É a Bíblia que fala. Isso é o corpo, não é? O 25. Agora eu quero ler de novo com vocês. O 25, bem forte. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Ninguém acha que é melhor do que o outro. Ninguém deu glória? Ai, pastor, mas eu achava. Não, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo aqui na face da terra. Aleluia! 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 Eu só estou falando para vocês porque vocês estão me ouvindo. Vocês só estão sentados aí porque tem alguém falando. Não é mais importante quem está falando do que quem está ouvindo. Porque se tivesse ninguém sentado aí, eu não ia estar falando nada para ninguém. E se não tivesse ninguém falando aqui, não ia ter ninguém sentado aí. Porque a gente é um corpo. O corpo de Cristo na terra. Um cuidando do outro. Vamos terminar. 28. Glória. 26. De maneira que... E se o membro é honrado, para terminar o 27. Diga, se um sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos são honrados. A Bíblia diz, chorai com os que e se alegrar com os que se... Parece que está mais fácil hoje em dia chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Você está alegre por quê, pastor? Jesus me abençoou. Não sei por que te abençoou, só você. Não, irmão, se alegra com ele. Aperte a mão do Senhor assim, vai chegar o teu dia também, meu irmão. Vai chegar o teu dia. Vai ter que ter alguém para se alegrar com você, meu irmão. Você nunca se alegra com ninguém. Deus abençoe o irmão, né? Ganhou uma casa nova, um carro novo, foi curado, se alegra com ele. Porque se você chorar, vai ter quem vai chorar com você também. Para a gente terminar, vamos direto para o 28. Glórias ao Senhor. E agora ele está falando sobre hierarquia. A hierarquia e a importância. Embora haja funções diferentes, apóstolos, profetas, mestres, etc., todos são importantes. Paulo instrui os coríntios a buscarem os dons que melhor servem à igreja. 28, todos juntos, 29 para terminar. 1, 2, 3.
Olha, presta atenção. Ele colocou uma linha hierárquica de operação. Diga, linha hierárquica de operação. Ele não tinha uma melhor do que o outro. Primeiro o apóstolo, que implanta a igreja, o que dirige a igreja, não é? Depois ele fala o quê? Em segundo lugar, profetas, aqueles que falam em nome do Senhor. Em terceiro lugar, diga o quê? Doutores, aqueles que ensinam a igreja, né? Mas essa linha é para que uma coisa venha depois da outra. Como é que vai ensinar, como é que vai se profetizar se não tem igreja? Primeiro vem o apóstolo, não é? E os doutores, uma coisa interessante isso aqui. Eu não vou repetir aqui agora porque eu posso até falhar. Mas dentro dessa linha, o apóstolo, dentro da mão, do dedo, seria o primeiro. Aquele que desbrava, que arranca toco, que implanta. Mas se você for ver bem, dentro dessa linha, o doutor seria comparado com o dedo mindinho, o menor dedo aqui. Por que o doutor seria isso? O doutor é aquele que muitas vezes vem com a apologética. Aquele dedo pequeno que vai entrar em qualquer canto, que tira o cisco do olho, que entra no ouvido lá para tirar aquela coceirinha que está lá fazendo você se desviar na fé. É o doutor que Deus usa. Não é que o doutor é menos ou mais que o apóstolo. Cada um tem a sua função. Tem algum médico aqui hoje ou não? Alguém trabalha na área de saúde aqui? Tem? Não é possível. Ninguém levantou a mão? Agora melhorou. Manai tem uns 4, 5 aqui. Tem mais. Está com vergonha de dizer. O que é mais importante? Aquela tesourona, você corta a coisa, ou aquela pinça bem pequenininha? Eu estava fazendo curativo esses dias aí. Aí a irmã Nai que estava lá, e ela usou um monte de coisa. Mas um dia pegou lá um bisturi bem fininho para fazer uma limpeza. Não adiantava, não tinha que ser coisa grande, não tinha que ser tesoura grande. É aquele bem fininho para ir lá fazendo a limpeza, né? Vocês trabalham na área de saúde, sabem o que eu estou falando, não é? Cada coisa é uma coisa, uma não é mais importante que a outra. Cada um tem que cumprir a sua missão. Fala com esse irmãozinho do lado, qual é a sua missão? Ah, pastor, mas eu vou fazer só isso aqui, pastor. Isso aqui ninguém liga. Meu irmão, talvez o seu salário no céu seja o maior. Se você quiser aqui, não vai receber lá. Quem está entendendo o que Jesus está falando aqui? Mas só isso Jesus tem para mim, faz com alegria. Mas ninguém está vendo, é melhor que ninguém veja. Porque se você for honrado aqui, já está recebendo aqui. Vamos em frente. Vamos lá, o 28, 29, para a gente ir em frente. 1, 2, 3. Porventura, são todos operadores de milagre? 30. Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Lógico que não. Aí ele termina: portanto, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quem entendeu pode glorificar o Senhor. Fiquemos de pé. Esteja ao lado de irmão, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, adorna a tua igreja com os dons do teu Espírito. Senhor, adorna a tua igreja com os dons ministeriais, para que a tua igreja seja edificada. Pastor, mas eu não sou nada aqui. Não tem essa de ser nada ou ser muito. Deus quer usar a cada um como Ele quer. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Em nome de Jesus, meu Pai, nós temos pregado a tua palavra, trabalho. Nós oramos nessa hora, adorna a tua igreja com os dons do teu Espírito. Adorna a tua igreja com os dons ministeriais, Senhor. Os diversos dons espirituais para que a tua igreja seja edificada. Também os diversos dons ministeriais, Senhor, para que a igreja não pare, Senhor. Manda a gente com dom de apóstolo para implantar novas igrejas.
pastores para pastorear, evangelistas para evangelizar, gente com dom de curar, de profecia, de interpretação, de discernimento, dom de maravilha. Adorna o teu povo, Senhor. Senhor, nos tira da inércia, que nós possamos buscar com zelo, como diz a tua palavra, com insistência, Senhor, porque o Senhor tem para dar, o Senhor tem para presentear a tua igreja, o Senhor tem para adornar a tua igreja, o Senhor tem para o que for útil e edificar a tua igreja. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém, amém. Abraça esse irmão da direita, da esquerda. Diga uma palavra de vitória sobre a vida dele. Diga: Deus tem para dar. Pode buscar. Deus tem para dar. Pode buscar. Deus tem para dar.